Alô, muito boa noite. Mais um Resenha Ponto Online começando. Eu, mais uma vez, sendo privilegiado com um grande amigo, um ex-futebolista, um ex-jogador, cara que jogou muita bola, jogou nos grandes clubes do Brasil e fora do Brasil também, e hoje é treinador de futebol. Estou falando nada mais, nada menos que Sidney Moraes. Sidney, meu amigo, seja muito bem-vindo. E aí, Lenilson, tudo bem? Prazerão participar do Resenha com você e com todos também. Satisfação enorme a gente poder falar um pouquinho de futebol nesse programa maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Sidney, se você puder deitar a sua câmera, eu acho que ficaria melhor na horizontal. Aí. Boa! Sidney, o prazer é meu, meu irmão, porque você é um amigo querido e tem um abraço ou uma mensagem para você, né? Pedindo para eu poder passar para você um abraço lá dos Emirados Árabes, né? Que é o Thiago Cunha, que é meu primo, filho do Gauchão, e o Micali, que foi o treinador que foi campeão olímpico pela seleção brasileira. Então os dois lá não estão tendo oportunidade de estar ao vivo com a gente, mas te mandaram um abraço. Não, agradeço, um abraço aos dois também, ao Micali e ao Tiagão, né? Porque Tiagão é amigo, é irmão, é um cara do bem total. Torcendo para que eles tenham sucesso lá, fizeram uma dupla, uma dobradinha aí bacana. E claro que nós, como amigos, né, e além de tudo também a nossa profissão que é ser treinador e auxiliar, no caso do Tiagão, ter sucesso no mundo árabe é sempre bom, porque lembra sempre o povo brasileiro e abre as portas também para o mercado, né, e isso ajuda bastante nós que trabalhamos no meio do futebol. Maravilha. Sidney, você é um cara que tem bastante histórias para contar, até porque você jogou em alto nível, jogou em grandes clubes, né, como São Paulo, Fluminense, jogou no Braga, ou seja, você é um cara que circulou pelos grandes clubes. E também, até onde a gente tem conhecimento e acompanha, é um excelente treinador, além de ser um caráter fantástico, né, um cara de família, um cara voltado para a família, né? Isso é muito bacana, a gente fica muito feliz com isso. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, do seu começo no futebol. Conta um pouco para quem nos assiste, saber um pouco mais de como é que foi a sua trajetória. Então, eu sou natural de Tuiutaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, né? Nasci aqui, onde eu resido hoje também. Saí daqui aos 12 anos de idade para jogar na base do São Paulo, né? Onde fui morar lá no estádio do Morumbi, né? Juntamente com vários atletas também na ocasião, né? Vivi lá durante 10 anos naquele clube que me projetou, que me ensinou a ser homem, que deu toda a estrutura possível para que a gente, além de jogar futebol, estudasse também para ter uma vida pós-futebol. E a partir daí comecei minha carreira profissional, né, onde depois eu saí, fui jogar no Sport, voltei ao São Paulo, fui ao Sport de novo, depois voltei ao São Paulo de novo, aí fui para o Fluminense, aí exterior e depois para Portugal, joguei no Penafiel, joguei no Braga, né, saí para a Arábia Saudita, joguei no Al-Khalid lá, depois joguei no Aluada, depois joguei no Calba, nos Emirados, e depois voltei a Portugal no Trofense e depois, né, encerrei a minha carreira no Santo André, aqui no Brasil, já com 31 para 32 anos. Então foi essa a minha carreira como jogador, né? Além disso, hoje sou casado com a Luana, né? Tenho 2 filhas, a Eva e a Antonella. Moro aqui em Tuiutaba, voltei para minha cidade natal, que é uma cidade do interior com apenas 130 mil habitantes. E depois comecei minha carreira como treinador, passando pelo Boa Esporte, pelo Icasa, pelo Vila, pela Ponte, pelo Paysandu, né, pelo RT também, pelo Fluminense como auxiliar do Oswaldo de Oliveira. E então isso foi mais ou menos a minha trajetória no meio do futebol que a gente vem vivendo aí desde os 12 anos de idade, falando profissionalmente, né? Isso nos deixa muito feliz, né? Porque a gente sabe que quando o treinador de futebol tem uma vivência como jogador, claro que isso não é regra, mas eu acredito que seja muito importante e ajuda muito quando você tem essa trajetória, essa vivência. Quando você passa para o lado do comando, você já vem com uma certa bagagem
de coisas que você viveu. Então, acredito que fica um pouco mais fácil para você poder passar para os seus comandados um pouco de como funciona o futebol e de tudo aquilo que você viveu. E isso muito me alegra, né? Porque são poucos os treinadores que conseguiram ter sucesso não tendo uma vida futebolística ou sendo um ex-jogador que conseguiu, de fato, de verdade, jogar em grandes clubes e ter uma experiência. E você, eu vejo e tenho certeza, porque acompanho o seu trabalho e todas as pessoas que eu conheço em comum a você e que já lhe viu trabalhar e que viu seu trabalho de perto, sempre o elogia. E isso nos deixa muito feliz. Fala um pouco da sua passagem pelo Icasa, pelo Boa Vista como treinador e depois chegando aqui, Boa Vista não, perdão, pelo Boa Esporte, e depois aqui no Paysandu. Está escutando, Sidney? Deu uma travadinha lá que internet tem dessas coisas. O programa ao vivo é assim mesmo. O programa ao vivo sempre dá essas coisinhas. E o Sidney ficou um travadinho lá um pouquinho. Eu vou reformular a pergunta novamente, assim que ele voltar, para a gente poder dar sequência aqui. Infelizmente, ou felizmente, é um programa ao vivo, e internet ele dá esses bugzinhos e não tem jeito. Mas daqui a pouco o Sidney está voltando para a gente poder estar conversando. Como eu falei anteriormente, o Sidney foi um jogador que jogou em grandes clubes, se tornou um cara experiente por muitas rodagens e depois se tornou treinador. E eu acredito que isso acaba facilitando muito para que na carreira de treinador você consiga ter mais facilidade para passar para os seus comandados tudo aquilo que se viveu. E a gente fica muito feliz de ver que o Sidney é um cara que tem crescido, tem cada vez mais, né, se reciclado, né? Porque a cada dia você está aprendendo novas coisas, tem feito todos os cursos da CBF, procurado fazer o EFA, ou seja, está literalmente antenado com tudo que está acontecendo e, obviamente, esperando novamente a oportunidade de estar assumindo um novo clube. Sidney está aí, né? Voltou, Sidney, voltou. Tá me escutando, Sidney? Estou escutando, caiu a internet, não sei se foi isso. Não, aqui. Sem problema. Isso é programa ao vivo e acontece. Vou reformular a pergunta. Eu estava falando o seguinte, que isso é muito bom, você como um ex-jogador, um cara que se tornou experiente, passou por clubes maravilhosos como Fluminense, São Paulo e tantos outros que você acabou citando aí, e eu disse que isso se torna um pouco mais fácil para que você se torne um treinador de ponta, até porque você é um treinador que se qualifica muito, está sempre fazendo os cursos, está sempre antenado com tudo que está acontecendo. E eu queria que você falasse das suas passagens como treinador, né? No Icasa, onde você foi excelente, no Boa Esporte, e também aqui pelo Paysandu. Eu acho que ajuda, né, Nilson? A gente pula algumas etapas, que é a etapa de você sentir o cheiro do vestiário, você sabe bem disso, que isso é uma coisa que a gente, como ex-jogador, ajuda bastante, até entender melhor o jogador, né, saber onde a gente pode ir, onde não pode ir, isso é fundamental. Mas eu também acho que não só porque a gente tem essa experiência como ex-jogador que já está bom e paramos por aí. Eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, buscando coisas novas, principalmente a parte teórica, fazendo cursos, trocando ideias, porque eu acho que tudo que é novo, tudo que é bem-vindo, que a gente começa a conversar, é sempre bem-vindo para a nossa carreira. Tem muitas coisas que você vai aproveitar e outras você vai deixar de lado que não vai fazer sentido para você, mas você está escutando e está ouvindo coisas diferentes. Então eu me preparo sempre para isso, para buscar o conhecimento que é fundamental e sempre está agregando no nosso currículo e na nossa carreira. E como o treinador, a nossa experiência, a minha, né, de eu ter passado no Boa, o clube que me projetou, que abriu as portas para mim, passei lá já 3 vezes, né, tem mais de 150 jogos representando uma agremiação como Boa Esporte. Passei pelo Icasa, onde foi o auge da minha carreira, que na verdade a gente conseguiu o acesso à Série A,
né, da Série B para a Série A com um time de uma folha de R$ 180 mil, mais ou menos, e não deixaram jogar porque colocaram o Figueirense, né, que tinha um ponto a mais, mas que tinha um jogador irregular, e tanto que o Icasa tá ganhando aí a ação de 52 milhões, né, por esse episódio. Então, vivenciei tudo isso, vestiário, acho que comecei bastante jovem, né, com 34 anos, mas com coisas boas, coisas novas, e eu acho que esse aprendizado foi um aprendizado bacana. A minha passagem por Belém, a minha passagem pelo Paysandu, foi uma passagem rápida, né, embora eu fiz 5 jogos aí, né, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, eu achei que o tempo foi muito curto, poderia ter mais espaço para desenvolver o trabalho. Além disso, foi uma equipe que foi remontada, né, em janeiro para poder fazer uma temporada diferente, e aconteceu de não dar sequência ao trabalho, e por isso esse trabalho foi interrompido. Eu senti muito pelo clube que eu acho que o futebol de Belém é um futebol que é diferente, a imprensa é uma imprensa diferente, o povo é contagiante, né? Tanto o Paysandu quanto o Remo, né? Eu acho que a queda do Remo esse ano foi ruim demais para o futebol paraense. Eu acho que a gente tem que, como pessoa do futebol, tem que torcer para essas equipes que tem torcida, que tem massa, que tem estrutura, que tem uma cobrança, perpetuar principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a minha pouca passagem aí foi uma passagem rápida, mas de muito aprendizado, e o mais importante, né, fiz bastante amigos, né, saí do Paysandu, né, com bastante amigo lá, com o Maia, que foi meu presidente, com o Roger Aguilera, que é meu amigo também, que foi meu diretor, né, tantas pessoas lá no clube, né, o pessoal do Remo também, que eu tenho amizade, que eu fiz amizade com várias pessoas também, porque a gente no meio da bola se conhece. E o pessoal da imprensa, né? Eu acho bacana que 6, 7 horas da manhã é um programa esportivo, meio-dia, à noite. Então, são coisas marcantes que deixa a gente sempre na expectativa, até eu mesmo de poder ouvir o rádio, né? E poder saber o que estão falando. E eu acho que isso é muito legal e foi um aprendizado bacana. Tem até uma historinha, né, Lenils, que eu, se tiver tempo depois eu conto, da minha esposa, né, porque aí diferente, ela não é de futebol. E tem tempo para falar ou não? Tem, claro que sim. Nós temos uma horinha, só uma hora de programa. Então, vou contar que foi bacana, né? Eu joguei contra o Santos do Amapá lá em, lá em Amapá, e aí ela não sabe futebol, né? E aí veio me buscar no aeroporto e no carro, né? E eu vi na rádio, e aí o pessoal tava falando sobre o jogo e tal, e ela ouvindo os comentários, né? Aí ela pegou e falou assim: pelo amor de Deus, mas o que você tá. Falei, e como é que foi, amor? Tá, beleza? Tá? Falou assim: não, tudo bem, o jogo foi bom e tal, mas os caras tá descendo o pau em você. Mas eu falei, mas por que os caras tá falando mal de mim? Ela falou: deixa eu te falar uma coisa, tá todo mundo falando para você colocar o Pikachu de lateral. Por que você não põe esse moço de lateral? Você coloca ele de lateral, que ninguém Que vai falar coisa mal de maravilhosa. você. Você para com isso, faz isso na cabeça dela, né, e tal. Porque, na verdade, quando eu fui ser treinador, né, do Paysandu, nós tínhamos o Pikachu, né, mas o Pikachu, na minha modesta opinião, ele tem mais característica de atacante do que de lateral, né? Só que aí ele tinha um costume de jogar do lateral direito, e eu procurei fazer uma defesa forte, né? Porque eu tinha o Dão, que era um jogador mais experiente, que já não tinha muita mobilidade, já não tinha muita cobertura, porque já estava com 30 e poucos anos e tal, pela característica dele, né, mesmo. E aí coloquei um lateral para fazer a marcação forte ali, para dar essa sustentação. E aproveitar o Pikachu no que ele tinha de melhor, que é aquela penetração, que ele sempre entra pelo meio muito bem, né? E chega ali na frente do gol para finalizar, fazendo muitos gols e tal. Então eu queria, né, aproveitar o que ele tinha de melhor
numa zona do campo onde ele podia ser decisivo para a gente, não deixar ele marcando ali, se cansando, e a hora que precisasse dele para apoiar e para chegar na frente, ele não teria fôlego e nem estava bem das pernas para poder chegar e fazer da melhor qualidade. E aí eu fiz isso, né? Aí no primeiro jogo nós ganhamos de 4-1, ele fez 3 gols, e isso aí era no terceiro ou no quarto jogo, né? Que aí a imprensa, no geral, achava que o Pikachu tinha que ser lateral, enfim, tinha aquilo na cabeça. Mas foi engraçado porque ela, na inocência dela do futebol, e a gente estava junto há pouco tempo, então não tem muita malícia e sabendo como funciona o futebol, ela disse a mim, falando, não, fica mais fácil, você não vai ser xingado, põe ele de lateral que a galera quer, para que você vai temar com os caras que estão falando? Aí eu comecei no carro, né, comecei a rir, falei, ah, para com isso, que não é assim que funciona. Aí até explicar para ela, para poder falar e explicar que não é assim que funciona, que a gente tem que aproveitar a melhor qualidade, mas às vezes as pessoas, né, têm uma análise diferente daquela que você está vendo, né? E eu falei para ela, por isso que eu sou treinador e eles são jornalistas, tem essa diferença. Cara, e o melhor de tudo isso, Sidney, é que você acertou, tanto que o Pikachu hoje joga no Fortaleza da forma que você o colocou naquela época na equipe do Paysandu. É, mas foi muito criticado. Até o Maio um dia foi conversar comigo e falou, Cisne, mas por que, cara? Tá todo mundo falando Pikachu, não sei o que, ele jogou de lateral aqui. Eu falei, presidente, repeti para ele, presidente, eu procuro aproveitar o que o jogador tem de melhor. Se ele chega bem, se ele faz gols, e se ele tem um aproveitamento muito bom, por que, que eu vou deixar ele desgastar lá atrás para marcar, para correr atrás dos outros? Ele jogando como ponta, como extremo, ele vai correr até o meio-campo, 50 metros. Se ele tiver que correr até a lateral e atacar e voltar, ele vai ter que correr 100. Então o desgaste dele vai ser muito maior. Então vou aproveitar o que ele tem de qualidade, deixar ele livre para chegar na frente e fazer o que a gente precisa, que é gols. E ele é o jogador fundamental do clube, né? Mas aí foi passando o tempo, aí depois ele foi para o Vasco, aí colocaram ele de ponta, ele começou a fazer muitos gols, né? E começou, enfim, a ficar mais livre e virou o Pikachu do Vasco, que virou em alguns momentos até ídolo, hoje joga no Fortaleza nessa função, porque ele tem uma coisa fundamental, né? Quando ele desenha muito o jogo na cabeça dele, quando a bola está pelo lado esquerdo, né? Do lado oposto. Então ele tem uma leitura muito boa em relação a isso e se posiciona muito bem para pegar o jogo de frente e chegar naquela bolinha do segundo pau ali, sempre que sobra um cruzamento, ele chega sempre para fazer o gol ali. Então, na verdade, foi isso. Mas foi engraçado essa passagem porque marcou, né? Toda vez que vem uma história assim para contar, eu conto essa porque foi muito engraçado. E é fantástico. Então, graças a Deus, o que eu disse, eu não estou totalmente errado. Que o fato de você ter vivido muito tempo jogando e sendo jogador de grandes equipes e grandes clubes, te ajudou nas leituras. Até porque você teve grandes treinadores que lhe comandou. Então, eu tenho certeza que você pegou um pouco de cada um desses treinadores. E aí, quando você vê um jogador com potencial como o Pikachu, você o utilizou numa posição que, de fato, de verdade, ele pudesse lhe dar retorno para a equipe. E isso aconteceu, e felizmente você está conseguindo fazer, ou você fez tão bem seu trabalho que as pessoas conseguiram enxergar isso, e hoje ele é o que ele é e tem arrebentado lá. Sidney. Se a gente tivesse, né, eu falo sempre, se você tem um jogador que o que eu digo, o que eu vejo, né, não é que a gente está 100%, né, Lenilson, mas eu acho que o segredo do treinador é você aproveitar a característica do jogador dentro daquilo que você almeja como time, né? Então, assim, é um cara que penetra, que entra dentro da área, e esse cara tem que ter a possibilidade de fazer isso. Como lateral é muito difícil, porque a primeira função do lateral é marcar, né? Então você vai colocar ele na lateral direita, primeiro, ele não marca forte. Todo o extremo que vem para cima dele, a probabilidade do cara ganhar de 10 vai ser 6, 7, porque o forte dele é atacar, não é marcar, né? Então é uma função do campo que você não pode errar. Além do desgaste de você fazer com que ele corra atrás do cara para poder roubar a bola. Primeiro ponto.
Segundo ponto, o campo fica muito longe para ele chegar como elemento de surpresa para finalizar, que é uma coisa que é característica dele e os números e os gols falam por ele. Então, já segundo Verdade. ponto, fica muita distância para você chegar. Então, é muito mais fácil eu ter a leitura de aproveitá-lo correndo 50% do que ele correria, sem uma função que é determinante na sua parte defensiva, para que ele tenha força suficiente para toda hora chegar no gol para fazer gol. Né? Agora, Perfeito. se você tem Perfeito. um jogador que tem melhor característica que ele, que vai mais para cima do que ele, que tem o drible, que chegue na área, aí você pode colocar o outro jogador e pronto, e coloca ele de lateral, que ele não vai ter tanta, tanta possibilidade de chegar na frente assim, porque você tem um jogador que é tão bom quanto ele ou até melhor, né? Que vai fazer essa função com perfeição. Então, mais ou menos essa leitura e foi aquilo que eu vi naquele momento. E por incrível que pareça, nos meus 4 jogos aí, ele era artilheiro do time com 4 ou 5 gols. Mais que o camisa 9. Perfeito. Ô, Sidney, você tá vendo que a gente tá com perguntas aí, né? O Daniel Farias, que é um amigo, e ele trabalha em uma rádio aqui de Belém, gente da melhor qualidade, ele fez a seguinte pergunta: quem foi melhor meia? O meia Sidney, do Penafiel, em 2004, ou Pikachu, da Fiel? KKKKK. Sidney. Lá em Penafiel, eu vou falar uma coisa para você. Foi uma das coisas mais legais também que eu vivi, foi no Penafiel. O presidente na altura foi o Antônio Oliveira, que é o ex-jogador, craque de Portugal. É o irmão do Joaquim Oliveira, que é dono da Sport TV. Hoje ele é um dos acionistas também do Porto. E ele assumiu a presidência de Penafiel, que é a cidade dele. O Penafiel tinha subido a primeira divisão. E eu jogava no Guarani na época. E como jogador, eu tive um probleminha lá com o Zete, que era treinador na época. E tava com a cabeça pesada e muita pressão lá em Campinas. Tudo que acontecia, o problema vinha muito pesado em cima de mim, do Viola, do Jean, goleiro, do Alexandre e do Sandro Hiroshi. E apareceu a oportunidade de ir para lá, cara. Um clube que tinha subido, né? Mas que eu fui com o maior prazer. E acabou, cara, que deu muito certo. Meu treinador foi o Luiz Castro, que é uma grande pessoa e foi uma das coisas muito importantes para mim, porque você sabe, você morou em Portugal, tem família lá e é apaixonado em Portugal, assim como eu. Foi maravilhoso ter essa oportunidade de jogar num clube do interior, uma cidade menor, mas um povo apaixonado, a torcida que ia ao estádio e que trata a gente super bem. Então foi uma experiência única que com certeza, como jogador, valeu muito a pena. E joguei muito lá, viu? Modéstia à parte. Maravilha, eu sei disso. Eu sei disso. Sidney, vamos dar uma respondida aí nas perguntas aí, que aí depois eu vou querer te fazer uma pergunta sobre uma pessoa lá de Portugal. Jesus, me ajuda aí. Aqui a gente fala com Jesus, tá, Sidney? Jesus, me ajuda aí, Jesus. Vamos nas perguntas em sequência aí. Não está chegando para mim aqui não, Lenilson. Pastor Ricardo Santana. Pastor, obrigado, Pastor Ricardo. Obrigado pelo carinho. Tá linkado com a gente aí. O Rodolfo Conceição, que é da Tuna Luso Brasileira, que é um garoto fantástico, um excelente jogador, Sidney, tá falando que o Pikachu põe todos os laterais no bolso, inclusive o Isla do Flamengo. Pronto. É a opinião dele. Mas é bom mais mesmo. Algum, Jesus? O Pikachu joga nas duas, né? Se tivesse no Flamengo, com certeza teria sucesso, que é, além de bom garoto, trabalhador, e mostrou isso no Vasco, né? Que jogou bem em todas as funções, até no meio-campo. É um cara que, verdade, se colocar, ele joga. Verdade. Maravilhoso. Agora, eu vou falar um pouco de uma situação aqui, discutir com você,
referente à base, né? Você foi um cara que veio da base, né? E você sabe o quanto é importante um trabalho de base para que você possa alcançar um nível alto dentro de uma equipe, principalmente equipes de clubes grandes. E eu tenho aqui visto, né, nesse estado que eu aprendi a amar, respeitar e gostar muito, muitos jovens de muita qualidade. E aqui nesse estado tem uma coisa ainda, Sidney, que no Rio, São Paulo, Minas Gerais, tem terminado, que é os campos de várzea, ou os campos de pelada, né? E muitos garotos que brincam na rua. E Rio, São Paulo, você tem aquela demanda que foi muito grande de campos sintéticos, né? E acaba favorecendo muito aqueles que têm condições financeiras para poder estar fazendo esse tipo de escolinha. Mas aqui, não. Aqui você tem muitos jogadores excelentes. E isso me encanta muito. Mas me entristece a não preocupação ou a falta de atenção de Remo e Paysandu para com essa base. E a única base que eu vejo que há um pouco de preocupação, porque também surge muito, é a equipe da Tunaluso brasileira. O que você tem a dizer disso? Eu concordo com você em tudo que você falou. Eu acho que em outros estados isso foi acabando. E alguns clubes do futebol brasileiro estão deixando a desejar, na minha opinião, porque está querendo se copiar muito a Europa, esquecendo que nós precisamos da matéria-prima, que quando a gente era superior à Europa é porque a gente tinha o Romário, tinha o Bebeto, tinha o Rivaldo, tinha 5, 6 jogadores que faziam a diferença. E esses jogadores foram, a maioria deles, feito a sua característica na várzea, no campinho de rua, na bola de tênis, na bolinha de gude, coisa que a gente não vê hoje. Então, aí em Belém vai surgir mais talento que em qualquer outro lugar, porque o que faz o jogador desenvolver, ele jovem, ele novo, é isso aí que você mencionou. A rua, né? A pelada, o joguinho naquela que a gente ia brincar de bete, mas coloca 2 latinhas daqui, 2 para lá e tem 4 meninos e vai brincar 2 para cada lado, depois brinca 3 contra 1, depois faz outro tipo de jogo. Então isso está acabando nas grandes cidades e igual você falou, está indo para o sintético, está copiando o YouTube da Europa e está esquecendo de fazer o que mais a gente precisa, que é o talento, né? E cada vez menos a gente está vendo talento. Então eu acho que eu já ouvi falar da Tunaluso aí, que tem uma base muito bacana, né? O Remo e o Paysandu eu realmente não posso nem mencionar aqui porque não tenho conhecimento para poder falar, mas como você está mencionando, eu acho que isso é a saúde financeira de todos os clubes brasileiros, principalmente do Remo Sem e do dúvida. Paysandu, né? Mas eu tenho que dizer que as pessoas que têm que ser escolhidas nessas funções, principalmente de base, são pessoas que têm que ter realmente a capacidade de poder exercer o treino que tem que ser feito, né, Lenilson? Porque você jogou, você sabe. Tem que ter. Hoje em dia, se colocar um cara que é mais velho, que o cara está ultrapassado, não dá aquele treino de paredão, né? Igual o Tele fazia com nós lá no São Paulo, de chutar com a direita, com a esquerda, para aprender a bater na bola. Né? Se não fosse o Tele Santana, o Rogério não batia falta. Porque ele fazia Verdade. chegar 2 horas antes para poder ficar todo dia batendo e chutando e mandando deitar o corpo para a bola sair rolando. Então hoje mudou. Hoje o cara quer colocar o garoto na academia, quer colocar o garoto para ficar forte. Porque na Europa os caras compram jogador forte. Beleza, jogador forte, mas o Neymar, que é magrinho, eles não compram? O Robinho, que é magrinho, eles não Verdade. compram? O Vinícius Júnior não é magrinho, eles não compram? Isso é balela. Verdade. Compra sim. O Thiago Silva não compra. Se o cara for bom e tiver qualidade, não tem tamanho nem altura. O cara vai comprar porque ele é bom, pô. Né? Então, Positivo. assim, o Bebeto não ia jogar lá fora. O Romário com 1,68 não ia jogar no Barcelona, pô. O Stoichkov não ia jogar no Barcelona porque é baixinho. Né? Então, assim, as considerações e análise que a gente tem que fazer é essa.
As pessoas confundem negócio, porque o futebol virou um negócio, né? Não deixa de ser hoje em dia, porque sempre foi negócio, mas hoje em dia é a primeira coisa do futebol. E isso está invertido, na minha opinião. A primeira coisa no futebol tem que ser o jogador, tem que ser o talento. Você tem que procurar ter Neymar. Você vê, nós temos exemplo aí agora, né, um jogador agora que saiu cedo, que foi o Rafinha, que fez um jogo na seleção brasileira, que foi para cima, que foi para driblar e tal. O jogador encantou todo mundo falando, nossa, o Rafinha, não sei o quê. Por quê? Porque a gente tem só o Neymar que resolve. E Né? Sidney, um Ah, detalhe, o Rafinha, quando eu estava em Portugal, ele estava chegando lá. Ele não jogou aqui no Brasil. E não, quando eu vi justamente. jogar lá, falei, caramba, que jogador é esse? Ele foi muito Então, bem antes de se transferir para o Vitória, pro esporte. Quando ele chega no esporte, ele chega já num patamar diferente, já acostumado com a Europa, com Portugal. E aí faz aquela campanha maravilhosa com o esporte e se transfere para a Inglaterra. Ou seja, aqui não tiveram a sensibilidade de aproveitar o atleta e aí acabou indo embora. Agora, tem mais interação aí, que felizmente estão interagindo com a gente. Eu queria, para a gente responder essas aí, para a gente poder falar um pouco mais sobre outras coisas. Fala comigo aí, Jesus. Beleza. Quem mandou essa mensagem? O Rodolfo, que falou com a gente agora há pouco, ele falou a mesma coisa que você, Sidney, que aqui tem a matéria-prima, mas infelizmente não se trabalham a base como deveria se trabalhar. E o Daniel falou o quê? Perguntou o quê? Qual o clube de futebol que você sente muita vontade de comandar, Sidney? aí vários, né? Tem vontade de comandar o Paysandu, tem vontade de comandar o Remo, que são time de massa, de torcida, que a gente, como treinador, a gente gosta desse desafio, né? Mas tantos outros, né, que eu joguei, o São Paulo, o Sport, enfim, o Icasa, são clubes que a gente, como profissional, a gente tem vontade de estar num lugar bom, com pessoas que torcem pelo seu clube e que dê oportunidade para a gente fazer um bom trabalho e fazer sucesso. Top. Mais alguma, Jesus? Diga. Peraí. O Daniel está perguntando o seguinte: para você, quais são as consequências dos treinadores brasileiros treinarem clubes do exterior e treinadores do exterior comandarem clubes brasileiros? E também, qual a outra parte, Jesus? Assim como as seleções de ambos países. Não, eu acho que assim, o treinador brasileiro, eles não deixam entrar principalmente na Europa, são meio amarrados para dar essa oportunidade. Tudo bem que não são todos, mas a gente deixou para trás a parte dos estudos, enfim, né? E isso dificultou um pouco. E nós aqui, em compensação, está adorando, né? O Abel sendo campeão agora aí vai encher de português, né? Então, o que me deixa triste nisso, Vinícius, é que é o seguinte: os dirigentes, os executivos, nós que somos do futebol, a gente tem que fazer uma leitura para ver competência, né? E isso que é uma coisa que a gente tem que procurar saber. Não ir no modismo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem aquele negócio do modismo que é o que vai direcionando as equipes e vão fazendo de acordo com o que está acontecendo no momento. Então, assim, o Brasil sempre recebeu treinadores estrangeiros, né? Desde a época do São Paulo, né? Dário Pereira, vários outros treinadores que teve, Passarella no Corinthians, enfim, o Inter sempre abriu as oportunidades. Mas os caras não ganhavam, então vinham e não ficava essa modinha de trazer de sempre. Com a vinda do Jesus para cá, depois do momento ruim nosso, porque foi o 7-1, a gente ficou fragilizado e aí começou o trabalho e veio o Jesus para cá. O Jesus vai trabalhar aqui, vai trabalhar na Argentina, vai trabalhar em Portugal, vai trabalhar na Inglaterra, na Espanha, em qualquer lugar, porque ele é bom, porque ele é competente.
assim como o Abel. Então, em todos os aspectos, nós temos o bom e o ruim. Agora, cabe a nós não deixar que o mogismo tome conta de tudo, porque nós temos bons treinadores brasileiros aqui também, que às vezes no momento hoje não faz um bom trabalho, que às vezes pode estar sem trabalhar, mas não quer dizer que o cara não sabe, que o cara desaprendeu, né? E isso faz parte do nosso processo. É a mesma coisa que a gente sabe que lá na Europa é assim, eu não sei se você pegou, mas você sabe que o Jesus, ele rodou os clubes menores, o Setúbal, os clubes menores, Paço Ferreira, aqueles clubes todos lá de Portugal, muitos anos, né? Depois de um tempo para cá, de 5, 6 anos ou 10 anos para cá, que teve no Braga, fez um excelente trabalho e começou a ascensão nele, depois no Benfica, ficando lá 5 temporadas. Mas antes disso, ralou para caramba para chegar nos grandes, né? Então, a gente sabe que essa diferença ela vai existir. Agora, eu torço para que as pessoas tenham a sensibilidade de entender o processo, qual ele é, e não fazer com que a vitória de um estrangeiro ou a história de um brasileiro lá na Arábia Saudita seja uma coisa que você tenha que ser tudo brasileiro lá e, ao mesmo tempo, tudo estrangeiro aqui. Não. Né? Nós temos pessoas capacitadas em todos os países e que têm capacidade de trabalhar em qualquer lugar. Agora, Sidney, eu queria que você falasse, porque eu falar fica mais complicado, porque eu não conheci pessoalmente, mas sei quem é o ser humano, tá? Sei quem é a pessoa. Mas eu queria que você falasse do Abel. Abel, treinador do Palmeiras, que é bicampeão da Libertadores, com quem você conviveu em Portugal, que foi jogador da seleção lá, um cara excepcional. Mas eu queria que você falasse um pouco dele. Não, Abel é gente boníssima, jogamos juntos no Braga, o nosso treinador, nosso mister lá é o Josualdo Ferreira, um cara que, você vê, o Josualdo veio para o Santos, eu achei que ia embalar, que ia dar certo, porque a história do Josualdo é o seguinte, ele é um estudioso, um cara que trabalhou muitos anos na seleção portuguesa, na base, é um cara que corrige, é um cara que ensina, é um professor, né, que sempre ensinou, foi nosso treinador. E o Abel é um cara excepcional, um cara que foi lateral direito, que marcava muito mais do que apoiava, era forte na marcação defensiva, né? E então a gente sempre se falava, ele como treinador do Braga me ligava para saber informação de algum jogador ou outro que indicavam para ir lá para fazer a contratação. Veio ao Brasil, eu mandei uma mensagem, mando direto a mensagem para ele. Com o Castanheira também, que é o adjunto, o auxiliar dele, né? Aqui também, que nós jogamos juntos também. Mas essa correria danada acabou que não deu para se ver, porque veio a pandemia, eu queria ir para São Paulo para ficar lá, para a gente sair, para jantar, tomar um vinho, enfim, bater um papo sobre futebol. E não deu tempo, mas feliz pelo o trabalho que ele vem fazendo, né? A gente sabe que ele tem capacidade, a gente sabe que ele se preparou bem para isso, tem uma equipe técnica que ajuda ele bastante, e isso influenciou na conquista do trabalho. É óbvio, né, Lenilson, que a gente sabe, né? No Palmeiras, no Flamengo, né, nos times de ponta como o Atlético Mineiro, a probabilidade da coisa andar e dar certo é muito grande, né? Porque os Sem investimentos dúvida. são maiores, os jogadores estão lá, o bicho é gordo, né? É diferente dele ser contratado e ir para o América Mineiro, né? Então, a gente sabe que as coisas mudam, né? Que se tiver na América Mineira perder 5 jogos, vai embora, né? E o Palmeiras não vai perder 5 jogos seguidos porque o time tem muito mais jogador e É de verdade. qualidade que deixa com que o time perca uma, empata outra, ganha outra e assim vai, né? Então, essa é a diferença que eu vejo nisso aí. É verdade, Sidney. Tem mais uma pergunta aqui, Sidney. Felizmente o pessoal está adorando falar com você. Daniel, fala, Dani. Mas quem é? Quem é? Rodolfo? O Rodolfo está falando que isso compra pela qualidade. E dizendo que o bate-papo está muito bom. Obrigado, Rodolfo. Espero que Deus te abençoe e que você consiga alçar voos maiores depois da Tuna Luz brasileira. Uma base que eu admiro muito, os profissionais, né? São pessoas maravilhosas que estão lá, como o Sérgio, que jogou no Paysandu, jogou no Remo, um cara sensacional, também jogou na Tuna, né? E o Pompeu, que é o treinador do Sub-20,
e o Analdo do Sub-17. Parabéns. Hoje empatou com o Paysandu de 1-1, o Sub-20. Eu fui lá assistir e foi um jogão. Mais uma vez. Pronto, é isso. Sidney, conta uma coisa engraçada para essa rapaziada da Tuna Luso que está nos assistindo, que estão lá agora, lá na concentração, né, lá do alojamento, no caso, da Tuna Luso Brasileiro. Conta algumas coisas engraçadas vividas como jogador, mesmo como treinador. A galera tem um alojamento lá, eles moram muitos garotos lá no alojamento, é isso? Eu morei... Tem alguns que estão morando lá, rapaziada, é bacana. Alojamento é bom pra caraca, tem piada, tem sacanagem, tem o chorão, tem o meigo, tem o que brinca, enfim. Eu morei no Morumbi, né, igual eu falei pra você, desde os 12 anos, morava 8 pessoas no quarto, e dentro dessas pessoas era eu, o Denilson, o Chu, o Edmilson, essa galera toda que a gente morava junto, né, então assim, a gente tinha, quando recebia o dinheiro, aí ia lá comprar bolacha, comprar chocolate, e escondia debaixo do travesseiro, e daqui a pouco ia no banheiro, os caras roubavam um do outro e comia, enfim. Não tinha armário para poder trancar com o cadeado, para ficar uma coisa reservada, né? Então essas coisas de concentração, elas são engraçadas, né? Então a gente viveu muita coisa, essa rapaziada deve viver isso também, né? E brincar e poder sacanear o companheiro, colocar o companheiro que é mais, vamos dizer, mais meigo, sacanear ele, o companheiro que tem dificuldade na escola, companheiro que é brigão. E uma das coisas mais engraçadas que eu vivenciei, Lenilson, foi assim, nós tínhamos eu morava no estádio do Morumbi, e o sonho nosso era, porra, ver os jogos e era jogar no estádio, né, cara? E como é que a gente ia jogar no estádio? Hoje é uma teta, né? Hoje os meninos estão jogando aí sub-17, sub-15 no Brasileiro, sub-20, vai lá jogar no Morumbi. Mas antigamente o profissional treinava uma vez por semana lá e olha lá, só para sentir o campo. Né? Um ciúme danado do campo e não podia pisar. Aí chegou um dia, a gente era uns 20 mais ou menos, né? Então a gente combinou, vamos bater uma bola no Morumbi hoje. E lá era cheio de segurança, né? Os guardinhas em cada portão do Morumbi e o chefe dos guardas e tal. E aí, cara, a gente tinha um jogador que chama Balala, né, lá do Sul, só que ele tinha aquelas manchinhas no corpo. E aí, cara, fomos jogar lá, pegamos uma bola, tal, não sei o quê, e fomos 2, 3 horas da manhã para fazer um racha lá no Morumbi, cara. Escanteio, batia, fazia gol, ia pra torcida, vibrava, isso aqui locativo, como se estivesse cheio, né? Um sonho, parecia um filme aquilo. Aí daqui a pouco, cara, os caras com a lanterna saindo correndo atrás de nós para poder pegar cada um. E todo mundo saindo correndo para pegar cada um, para pegar. E aí a gente com medo, porque se pegasse cada um ia mandar embora, né, cara? Ia falar com os caras, com o diretor e tal, o supervisor, para mandar embora. Aí, cara, nós saímos correndo e quem disse que os caras pegavam a gente? Porque não conseguia pegar, né? Porque era pouca gente, corria um pro lado, pulava, ia correndo. E todo mundo foi para os quartos, chegava lá e colocamos como se estivesse todo mundo dormindo. Aí chegou o chefe da segurança e falou assim: eu sei, cadê aquele de manchinha? A gente sabe que o de manchinha estava no campo, que era o Balala, porque ele tinha a perna toda branca, sabe? Ele nasceu com aquela perna branca, como é que fala? E os caras correndo, cara, e a gente não aguentou, e começou a rir dentro do quarto, e os caras, aí nem eles, que eram segurança, começaram, aí começou a pegar, não, vai pegar ele, aí a gente juntou todo mundo, falou, não faz isso, tava todo mundo jogando lá, o Balalo, não sei o que, não, mas foi ele o Manchinha, ele vai entregar todo mundo, ninguém vai entregar, aí o segurança começou a dar risada também, e falou, pô, isso aí era um sonho nosso, o sonho de brincar, bater uma bola no Morumbi, já que a gente não pode fazer isso, pelo menos nós queríamos pisar lá na grama, correr, chutar, bater uma bola e tal. Mas isso é uma das histórias que a gente viveu, né? E eles com certeza aí vão vivenciar muita coisa, porque a caminhada é longa, né? Da base até chegar ao profissional, onde a gente... Essa caminhada é longa, Lenilson, mas eu quero dizer a eles o seguinte, que é a caminhada mais gostosa que tem, porque é uma com caminhada certeza. leve, é uma caminhada que você não tem tanta responsabilidade, que você é criança, que você está ali muitas das vezes pelo sonho, porque você quer ser um jogador de futebol. Obviamente que hoje mudou um pouco, porque hoje falam muito em dinheiro, né? Na minha geração e antes dela não falava muito, tinha mais amor,
do que dinheiro. Mas verdade. o cara que é um jogador, ele não deixa de sonhar em ser profissional, em aparecer na televisão dando uma entrevista, em fazer um gol no Repá e ser o cara da noite, em poder chegar em casa, né, e sentir o orgulho do pai e da mãe, enfim. É uma coisa que é boa essa base, porque é tudo leve. É isso, Quando Sidney. você vai para o É profissional, isso mesmo. a gente começa a ter Ô, Sidney, muita tem cobrança. mais interação aqui com a gente. O programa Palavra de Fé está falando que gostando do bate-papo muito bom. Ali o Iúrio, bate-papo maravilhoso, meu amigo. O Rodolfo Conceição, que é o pai do Cauã. Sidney, em Portugal, os jogadores brasileiros são bem vistos? Pelo que vejo, sim. O Daniel... aceitam muito... A gente sabe que tem muita zoeira nos vestiários. Qual foi a maior confusão armada no meio dessa fria? No vestiário tem de tudo, né, Lenilson? Porra, tem o cara que imita a mulher, tem um cara que, não me faz lembrar, não. É bom pra caraca, fala aí, é muita história. Diga. Sim, eu já lembrei, acabei de falar aqui agora, ele é o pai do Meia. Cara, que maravilha. Diga. Sidney, o Freitas colocou o seguinte ali. Aqui você atribui a pouca valorização dos jogadores de base. Eu acho assim, né? Tem muita gente que não dá o suficiente, não valoriza tanto, né? Embora tenha alguns clubes no Brasil que hoje melhorou muito, né, Lenilson? Você pega o São Paulo, sempre foi, o Atlético Mineiro hoje é uma potência, o Atlético Paranaense cresceu, né? Então você pega o Palmeiras, que antigamente não ganhava nada na base, hoje é uma força muito grande no futebol das categorias de base, né? O Flamengo, você vê que estão crescendo muito. Então, assim, eu acho que tem que valorizar, eu acho que a saúde para os clubes, e digo mais, né? Eu acho que as pessoas da base, como profissionais, têm que ser muito bem remunerados. Eles são mais valiosos, na minha modesta opinião, que às vezes as pessoas do profissional. E às vezes os clubes... Ô, Sidney, eu fiz um comentário aqui há poucos dias e falei hoje novamente. Qual é a dificuldade que o clube profissional tem de separar 1% da venda de um jogador, de uma negociação ou de um dinheiro que entre para passar para a base? Porque, como você mesmo diz, se você organiza bem a base, você consegue ter uma saúde financeira para isso. Apesar de que eu tive o privilégio de conhecer um cara que é seu amigo, que é o Roger Aguilera, que é um cara fantástico, que é um cara visionário, jovem, inteligentíssimo, e que diz sim que foi comprado um terreno onde vai ser feito um CT, e ele acredita que a partir dali é que vai começar a ter mais essa situação com relação à base. Mas a Tunaluso brasileira não tem isso. E ela faz um excelente trabalho de base. Ela tem jogadores maravilhosos, jogadores que até eu convivo, me tornei amigo deles, né? E acabo torcendo muito para que eles possam ter uma projeção, porque são jogadores de muita qualidade. E com certeza, daqui a pouco, quando se destacarem, é Remy Paysandu que vai vir buscar para justamente fortalecer as suas equipes, porque assim vem sendo ao longo do tempo, né, dos anos, apesar de eu estar pouco tempo aqui, né? Mas isso acaba entristecendo e dificultando também o crescimento desses jogadores. E a gente sabe, né, Sidney, que muitos desses meninos, eles não têm condições financeiras. E aí fica difícil muitos de saírem daqui para poder alçar ou buscar algo melhor. Como é que você vê essa situação toda, Sidney?
Qual a solução que você acha que poderia ter para isso? Eu acho que a solução, cara, um clube que eu admiro é o Santos. Né? O Santos não tem medo de colocar os caras da base para jogar. Vai contratar um treinador. Se o treinador não gostar de jogador da base, dura pouco tempo no Santos. E aí começa por aí. O que eu vejo de Paysandu, de Remo, desses clubes que tem seu estado e tem a torcida, é que assim, o Paysandu, né, eu passei lá, eu sei, o Paysandu já tinha que ter o seu centro de treinamento, mas é o que você falou, né, o centro de treinamento que vai ser o diferencial. O que vai ser o diferencial é a gestão. O grande problema é que o dirigente, as pessoas que estão à frente do clube, muitos deles não aguentam a pressão. Não são todos, né? Não estou generalizando. Então, como que o cara vai bancar, colocar 20%, 30% do jogador da base, se depois ele vai perder um campeonato estadual e vai ter que demitir o treinador, vai ter que mudar todo mundo, o cara não pode sair na rua, o cara tem que dar entrevista, porque a pressão é muito grande. Então, eu já parto do princípio que é o seguinte, você tem que direcionar isso, você tem que fazer o alicerce bacana, mostrar ao seu torcedor que a sua equipe é isso, que a saúde do seu clube é essa e que o foco do time vai ser esse. A partir daí, se você tiver isso em mente e conseguir implementar isso no seu clube, as coisas vão. O Santos, em 2002, ganhou. Né? Quanto tempo o Santos já não ganha? Mas o Santos vende pra caramba. Nunca vi um time para brotar bons jogadores só craque, igual aquele time. Não é isso, Danilo? Toda hora brota. Sidney, por favor. Cid, puxa sua câmera um pouco mais para trás, por favor. Sua câmera. Tá cortando a sua cabeça. Tá para trás aí. Deu, né? Puxa um pouquinho mais para trás a sua câmera. Aí, deu, né? Tá bom. Isso, né? para você ficar encaixado dentro do quadro. Perfeito. Entendeu? Boa, pode continuar. Então eu acho que é isso, cara. É a partir do momento que você planeja isso. É claro que a gente sabe que no futebol é muita pressão, né? Mas assim, você tem que idealizar isso, mostrar ao seu torcedor que isso é uma coisa que você vai colocar. Então eu mais ou menos eu penso isso, sabe? Eu penso em relação a isso, que as equipes têm que ser mais claras com o seu torcedor, fazer o trabalho independente. O que é melhor? Né? O clube ficar aí patinando, sem grana, sem organização, ou o clube vender os jogadores com o treinador certo, que vai formar. Não é que vai perder tudo, não. Claro que o resultado é importantíssimo. Mas tem que saber segurar a onda quando o resultado não vier. Tem que ter culhão para poder fazer isso. Aí as coisas vão começar a mudar. O Atlético Paranaense é o exemplo para todos nós. O Petralha não quer saber, rapaz. Ele não quer saber. É preferível que você bote na tela para ele poder comentar. Foi fazer com a base, até agora aí bater campeão do Sul-Americano, bater campeão de várias coisas, e isso vem mostrando que o trabalho que ele faz é um trabalho de excelência, né? Se você for lá no CT do Atlético Paranaense, o cara fica encantado. Perfeito. Sidney, o Rodolfo Conceição botou isso aí na tela aí para você, ó. Se os dirigentes nossos ficarem nas bases, não mais iremos trazer jogadores de fora, fato. O que você acha disso? Não, eu acho que é difícil, né, falar, mas eu acho que tem que ser pessoas, igual eu falei, capacitadas para exercer a função, né? Então, é uma coisa que tem que ser feita com bons profissionais, né? Tem que ser o cara que entenda um pouco, o cara que vai ter essa sustentação, né? E eu acho que é por aí o caminho. Maravilha. Qual do que tem? Quem está falando? O Rodolfo, né? Rodolfo, obrigado. Não é que eu falei tudo, essa é uma realidade, porque acaba sendo, nesse momento, mais fácil, porque você tem ali uma barriga de aluguel que vai ali, gera uma criança bonita, eu vou lá e panho para cá. E aí depois dou sequência, né? E a Tuna Luso não foi só para Remo e Paysandu que ela fez isso. Ela fez isso para outros clubes também do Brasil, porque outros jogadores saíram daqui da Tuna Luso brasileira e foram jogar no Santos, jogar em outros lugares,
do país e fora do país por conta disso, por ser uma excelente base. Parabéns à Tuna Luz brasileira que sempre faz isso. Mas eu ainda acredito, sinceramente, que Remo e Paysandu vão voltar as suas atenções para a base, porque eles vão reconhecer o quanto é importante formar. E eu sei que o Sidney acredita também dessa forma, não é isso, Sidney? Acredito que tem potencial. Tem torcida, tem investidor. Eu acho que o torcedor gosta do jogador criado na casa, se cria uma identidade, né? O jogador começa a ter aquela sintonia com o torcedor, é grato pelo clube que formou. Então, assim, eu acho que é a saúde financeira para todo mundo, né? Para os clubes, né? Então, eu acho que o Remo Paysandu tem que ter o seu CT, tem que ter um crescimento direcionado ao investimento para que isso cresça, né? Quando eu estava aí, eu vi que o Maia, o Roger, né, fizeram tudo até o hotel, acho que concretizaram o hotel lá na Curuzu, estavam lutando pelo CT, para fazer um CT para treinamento. Então isso é fundamental para os clubes, né? Os clubes têm que melhorar essa parte, porque não adianta o clube sem CT, até para o profissional, tem que ter. Hoje em dia, o clube da Série D tem que ter um CT, um centro de treinamento, onde tem tudo ali para os jogadores, para exercitar, fazer tudo ali focado no trabalho, né? E eu acho que isso é fundamental para que os clubes desenvolvam. E não é bater e voltar, né, Lenilson? Tem que ter uma estrutura e tem que ter uma base muito forte, porque isso aí engrandece. E todo jogador, quando passar por aí, todos que são convidados para poder jogar, para ser contratados, vão querer ir pela estrutura, por tudo que o clube proporciona. É isso mesmo, Sidney. E tem mais perguntas aqui e declarações aqui do pessoal. O Freitas falou o seguinte, tá bom, o Freitas falou o seguinte, complemento a pergunta. Clubes como Remo e Paysandu, por exemplo, não têm um time básico. Jogadores próprios. A cada campeonato muda os times todos, né? Os dois times. É uma verdade, Freitas. Infelizmente você tem razão. E o Daniel Freitas lá embaixo, só para mim, Jesus, por favor. Só para mim. Foi muito. Aí. Remo e Paysandu são times apenas para estadual, pois quando vão para campeonatos nacionais, levam taca. Brasileiro, Copa do Brasil, o que os dirigentes precisam aprender para melhorar ambas as equipes. E aí, Sidney? Eu acho que tem que ter a dizendo base, que Remo e Paysandu, né? só jogam estadual. Porque o foco principal, a cobrança, queira ou não queira, você sabe, você está trabalhando aí, se perder um repá, o treinador vai cair, pô. Entendeu? Então, o estadual vale mais do que o projeto do ano todo, pô. E eu acho que futebol não é assim. Futebol, você tem que escolher bem os seus profissionais, como eu mencionei antes, e daí, né, ter uma base de jogadores e dar uma sequência nisso, né? O tipo de contratação, o jogador que dá para ficar 1 ano, 6 meses, elaborar isso bem feito. Mas eu acho que o Paysandu e o Remo já fizeram isso muitas vezes em alguns campeonatos, né? Claro que às vezes vão acertar, vão errar também, isso faz parte do processo. Que a gente tem que entender o momento do clube também, entender o lado financeiro. Maravilha. Sidney. Maravilha, Sidney. E a última pergunta aqui do Freitas, para a gente poder terminar, que a gente está em cima do laço. Clubes devem ter um mínimo de elenco permanente? Sim, tem que ter uma base permanente. E tem um momento que é hora de trocar. Por exemplo, o Flamengo, agora, na minha opinião, já tem que trocar. Tá 2 anos, já os caras estão acostumados, já ganharam tudo. O tesão não é mais o mesmo. E com certeza o próximo treinador vai tirar 5 ou 6 daquele time que estava lá. E tem que fazer. Jogadores mais velhos, que já deu, que já tem que ir para outro lugar, porque ali já ganharam o que tinha que ganhar. E trazer gente nova, querendo fazer história no Flamengo, que assim as coisas com certeza vão melhorar. Maravilha. Sidney, queria, antes de pedir suas considerações finais, agradecer a cada uma das pessoas que participaram com a gente, que interagiram, pessoas que estão antenadas e envolvidas literalmente com o futebol. Alguns são pais de atletas participando, pessoal da rádio. E ali o Jaci
essa resenha boa. Obrigado, Jaci. Rodolfo Conceição, obrigado. Espero que o Cauê volte logo, que esteja bem e que possa ajudar lá o elenco sub-17 da Turma Luso Brasileira. Sidney, suas considerações finais. Obrigado você mais uma vez pela oportunidade, a gente bater esse papo agradável. Todo mundo que participou aí, legal a participação, bom que adoraram também. E bom trabalho para vocês, muita sorte aos clubes de Belém, né? Em especial o Paysandu e o Remo, que são grandes equipes de futebol brasileiro e que tem tudo para poder voltar, né? Em 2022 para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos torcer para que dê tudo certo e que o futebol paraense possa aumentar o seu nível e, consequentemente, ter clubes nas principais competições nacionais. Obrigado, Sidney, meu amigo. Pessoal, boa noite e até quinta-feira que vem com mais um Resenha.online Histórias. Até logo, obrigado.